Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, e se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Podeis assentar, dando glória a Deus. Hoje, logo pela manhã, um pastor, companheiro de ministério, que nos acompanha aí nas redes sociais, me questionou sobre quais epístolas deve ser trabalhado a questão comportamental e relacional dentro de uma igreja. E eu disse para ele que ele precisa procurar no Novo Testamento, que é um texto praticamente completo, as epístolas que são caracteristicamente eclesiológicas, isto é, aquelas que trabalham de problemas de igreja, muito mais do que propriamente problemas de doutrina. É claro e quase que desnecessário, mas ainda assim dizer aos irmãos que os problemas de doutrina começam a surgir na história do pensamento cristão a partir da 9ª década do primeiro século da era cristã. Antes disto, entre os anos 50 e 60 do primeiro século da era cristã, os problemas eram estes problemas que são aqui reportados. A comunidade judaica estava tentando impor à comunidade gentílica o seu fardo. O fardo da comunidade judaica era a lei, e eles estavam pretendendo fazer com que os irmãos gentios se vinculassem à lei por intermédio da circuncisão. Toda a confecção literária da carta de Paulo aos Gálatas, que é uma carta endereçada para 4 grandes cidades, Antioquia da Psídia, Listra, Icônio e Derbe, é exatamente para resolver a questão da circuncisão. Posto isto, quando nós falamos de epístola eclesiológica, nós temos aqui 2 capítulos. Quantos capítulos, irmãos? Que são especificamente eclesiológicos, porque trabalha muito mais no comportamento da igreja do que propriamente em regras de fé e de doutrina, que são os capítulos 5 e 6. Porque Paulo vai dizer para os irmãos da casa de Tiago, que estavam perturbando a igreja na Galácia do Sul, que quem vive o cristianismo tem Cristo internalizado, e se Cristo está internalizado, ele se manifesta através de boas obras, que na Bíblia Sagrada, como aqui na carta de Paulo aos Gálatas, é chamado de o fruto do Espírito Santo. E você tem fruto do Espírito Santo que se manifesta a Deus, aos homens e a si próprio. No capítulo 6, que é um capítulo mais conclusivo, nós abordamos aqui na semana passada a igreja em relação aos irmãos que caem em pecado. Sim, se você, por exemplo, for lá para o canal do YouTube, você vai entender que nós trabalhamos qual é o comportamento da igreja diante daqueles que caem em pecado. E nós fizemos isso nos versículos 1 e no versículo 2. Hoje nós vamos trabalhar não só como lidar com aqueles que caem, que é o assunto que ficou mais para a semana passada, mas vamos tratar um pouco sobre como lidar com os fardos de cada cristão e com os nossos próprios fardos. Porque o versículo de número 2, o texto começa dizendo o seguinte: levai as cargas uns dos outros. E lá no versículo de número 3, principalmente na última parte, vamos assim para o versículo 5, você tem porque cada um levará o seu próprio fardo. Quando você estuda um pouco mais a Bíblia, e eu até, irmãos, preste atenção no que eu vou dizer, vou colocar as mãos aqui nos 2 bolsos. Eu até compreendo que existem certas dificuldades para compreender aquilo que às vezes eu menciono, principalmente na parte introdutória da ministração. Mas veja que se você não entender estas questões que eu trabalho aqui na igreja, você fica com dificuldades para responder essa pergunta. Por exemplo, a Bíblia fala de 2 coisas. A Bíblia fala no versículo de número 2, levai as cargas uns dos outros. E no versículo 5 diz, porque cada um levará o seu próprio fardo. Você precisa ter pelo menos um pouco de entendimento gramatical para tentar explicar essa possível aplicação paradoxal. O que é uma aplicação paradoxal? É quando a ideia de um texto é antitética
é antônima, é contrária à ideia do outro texto. O versículo 2 diz: Presley, você é responsável para levar a carga do outro. No versículo 5 diz: porque cada um levará a sua própria carga. Aí qualquer que seja o indivíduo que lê esse texto vai dizer: pastor, a Bíblia está cometendo um equívoco. Afinal de contas, eu sou obrigado a levar a carga do meu irmão, ou eu tenho responsabilidade de levar a minha própria carga? No livro dos Salmos, isso é chamado de paralelismos antitéticos, quando a ideia de um texto reflete de forma contrária à ideia do outro. Os termos são técnicos, é verdade, talvez nem todos compreendem, mas você precisa saber responder para a pessoa o que você tem que fazer. Se você vai carregar o fardo do irmão, ou se você tem responsabilidade apenas com o seu próprio fardo. Eu respondi isso de 4 formas. Quantas formas, irmãos? Primeiro, quando você precisa lidar com isto, você precisa viver, porque diz aqui, levai as cargas. E eu disse aqui na semana passada, a confrontação não é apenas verbal, implica também ajuda prática. Porque vocês lembram que no versículo 1 do capítulo 6, Paulo orienta aos irmãos espirituais a fazer um tratamento de brandura com aqueles que pecam. Mas não é só querigmático, não é só na pregação, não é só na falácia. A pessoa que está caída, que tem dificuldade para arcar com suas responsabilidades, ela precisa da ajuda prática daquele que verbalmente condena, orienta, exorta. Paulo está dizendo assim: se a irmã Adriana não tem competência para segurar nas mãos de quem ela repreende, que ela fique calada. Estou só ilustrando, irmã Adriana, pelo amor de Deus, não precisa apertar os cintos. Aqui diz assim: Preza, se tu não tem condições práticas, comportamentais, de ser a solução para o problema que você condena no irmão, então fique calado. Porque se você propõe a condenar com a sua boca, seja capaz de carregá-lo com os teus braços. Dá para entender isso? Diga amém. Como? Sendo humilde. Está aqui, não posso sobrepor ao meu irmão apenas pelo fato de vê-lo depender de mim. Porque a Bíblia diz assim, aquele que se gloria, e é interessante que esse gloriar é gloriar ao fato de que eu preciso carregar o Carlos. Aí por ver o Carlos depender de mim, eu me glorio pelo fato de que ele depende da minha assistência. Paulo está dizendo aqui aos irmãos de Corinto, porque se alguém julga ser alguma coisa, eu vou parafrasear, só porque está ajudando alguém, não sendo nada, repita comigo, irmãos, todos nós somos falíveis. Então Paulo está dizendo assim, cuidado que você pode ser surpreendido na própria falta que você orienta e ajuda seu irmão. Então eu preciso ser humilde para compreender minha limitação. Eu preciso ser honesto para compreender as minhas fragilidades. Terceiro lugar, sendo responsável. Cada um deve cuidar do seu fardo. E aqui é aonde nós temos o grande problema para responder a questão se eu preciso levar o fardo dos irmãos ou se eu tenho responsabilidade. Porque a solução para responder esse paralelismo antitético, ele é gramatical, está no grego. Quando a Bíblia fala assim, levai os fardos uns dos outros, a Bíblia fala de um fardo específico, de uma sacola, de um peso atenuante que é sobreposto à vida daquele que eventualmente não pode carregar. Sobre este peso eu sou obrigado a carregar. Mas quando a Bíblia fala, cada um levará a sua própria carga, a palavra carga ou fardo aqui são termos polissêmicos que têm diversos sentidos. Este aqui é uma bolsa pessoal. Põe a mão no seu coração. Põe. Repita agora comigo. Eu tenho. Repita. Eu tenho os meus próprios fardos. Deixa eu dizer para ti agora, dá um glória a Deus. Não adianta, ninguém vai carregar este aí não. Este é seu. Se há eventualmente algo que te faz cair da fé, porque foi sobreposto sobre você uma oportunidade, uma capacidade, um trabalho, um serviço, um desempenho que está para além da sua capacidade, tudo bem, nós ajudamos, mas o fato de você ser ajudado em algumas dificuldades não significa em toda dificuldade, porque em alguma dificuldade você tem que lidar com ela de duas formas. Eu coloquei aqui, ninguém será culpado
se você sente peso em carregar o fardo que é teu. Ah, mas é porque... Não é por causa de ninguém. Ah, mas é porque... Não é sobre as pessoas. É sobre a sua incapacidade de lidar com as suas próprias deficiências. Existem fardos que são meus. Deixa eu dizer, minha esposa não carrega, a igreja não carrega, o pastor não carrega. Posso falar a verdade? Diga glória a Deus. Nem Deus carrega. Ah, mas Deus tem... Mas Deus não tem que fazer nada, meu querido. Deus não tem que fazer... Ah, mas Deus não tem que fazer nada. Deus não é obrigado. Quando um pregador está pregando, e ele fala só para provar que Deus está falando nesta manhã, que Deus não precisa provar nada para ninguém. Deus é Deus. Nós implantamos uns clichês na igreja que faz ela pensar que Deus deve a nós satisfação. Não é Deus que deve a nós satisfação, é nós que devemos a Ele toda honra e toda glória ao seu próprio nome. A proposta de Cristo para o cristiano... Olha, irmão, se eu fazer o apelo e trazer para a igreja a proposta que Cristo fez quando inicialmente os apelos foram trazidos, é porque não tinha apelo. Eu falo apelo para cognominar facilmente. Mas se eu aplicasse a você para entrar na igreja o que Cristo aplicou para que os discípulos seguissem Ele, ninguém aceitaria. Quem é que quer negar a si mesmo? Quem é que quer ganhar perdendo? As pessoas querem ganhar ganhando. Meu irmão, você tem que aprender a lidar com dores. Você tem que aprender a lidar... Irmãos, lá no Salmo 121, diz que o sol, repita comigo, o sol não te molestará de dia. Sol é uma figura tropológica para indicar ao salmista uma questão de problema. O sol é uma tropologia, uma figura de linguagem que no contexto do Salmo 121 é problema. Por quê? Porque o que você tem lá é o sol não te molestará. Ou seja, é um castigo proposto pelo Sol. Sol, estrelinha de quinta grandeza, converte 4 trilhões de matérias orgânicas em energia solar por segundo. Ele viaja de lá a 152 milhões de quilômetros, chega em 8 minutos. Esse poder destrutivo apresentado no Salmo 121 é prova. Repita comigo, Sol fala de prova. No Salmo 121, tá bom? Que alguém pega um corte aí e fala que eu estou falando besteira. Tem sol segunda, sim ou não? Tem sol terça e quarta e quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, terça, quarta, janeiro, fevereiro, dezembro, janeiro. Tem dia que o sol está mais forte, sim ou não? Sim. Tem dia que está mais fraco, sim ou não? Tem dia que você vê só nuvem no céu, até parece que o sol não está, mas ele está lá. Só o fato de você não enxergar não significa que ele não está raiando. Gente, é Deus dizendo, tem prova de segunda a segunda, de janeiro a janeiro, de feriado a feriado. Tem dia que Deus permite provas mais fortes, o sol está causticante. Tem dia que o sol está fresquinho. É o dia que Deus alivia, sopra uma brisa, mas você precisa aprender a lidar com os seus próprios fardos. Você pode levantar a sua mão e dizer obrigado, Jesus. Diga graças a Deus. Essa palavra aí, fardo, no grego, eu sou horrível de grego. Portion significa fardo. É um termo comum para pacote ou mochila de um soldado. Está entendendo? Essa é a explicação. Porque algumas palavras no grego, que são idiomas sânscritos, algumas palavras são polissêmicas. O que é isso? São palavras com diversos sentidos. Mas o sentido dessa palavra proposta aqui é de uma sacola específica para o soldado. Você já viu o soldado ir para a guerra sem essa sacola? Sim ou não? Não. Você vai ter que carregar esse fardo, querido. Agora tenha paciência. Você sabe de uma coisa que é boa e que você tem que aprender a glorificar? Sabe por que o fardo de Jesus é leve e é suave? Porque Ele está do seu lado te ajudando a suportar toda a sua prova e o seu santo nome sempre será glorificado. Aí no versículo 6, vamos passar para terminar, começa a falar sobre, eu falei aqui para não falar, o pastor pegou o culto todinho para falar de dinheiro, mas aqui não tem jeito de escapar, né? A gente não fala muito aqui na Assembleia de Deus, mas olha aqui, primeiro eu falei a igreja em relação ao irmão em pecado, versículo 1, 2, 3, 4. Agora versículo 6 ao 10, é a igreja em relação à contribuição financeira e o serviço diaconal. Olha, mas aquele
que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas. Aquele que instrui. Olha aqui para o pastor. Você tem 2 grupos aqui no verso 6. Quantos grupos, irmãos? 2. Fala alto. Quantos, irmãos? 2. Senhor, não deixai o iceberg cair na igreja com este tema tão complexo e difícil. Era melhor falar de escatologia bíblica, mas está aqui. Você tem 2 grupos aqui no verso 6. O corpo docente e o corpo discente. O corpo docente é o corpo que ensina. O corpo discente é o corpo que aprende. A palavra aqui é instrução. O que aqui diz aqui, ó? Aquele que está sendo instruído, está falando de vocês aí. Vocês que estão sendo instruídos. Está falando assim, ó, vocês que são corpo discente, vocês que se assentam para aprender, faça participante, repita comigo, fazer. Não é daqui para ir, é daí para cá. É um gesto de solidariedade cristã, de voluntariedade. Vocês que se assentam para aprender, faça, é uma ordem neotestamentária. Faça participante, repita comigo, todas as coisas boas. Ô, texto bom, hein? Aqui é um texto para que esses pastores aí que só pensam na lã e na carne, pegar mesmo, mas não, a gente vai caminhar aqui nos 2 polos da frequência. O que está falando? Olha, aqui o Paulo está trazendo uma responsabilidade para o corpo que aprende diante do corpo que ensina, que são os líderes, os pastores. Olha, mas aquele que está sendo instruído, isto é, vocês, na palavra, instruído aonde, irmãos? Na palavra. Faça participante de todas as coisas boas àquele que o instrui. É um mandamento. É mandamento de Deus imposto por Paulo a Antioquia da Pisídia, Listra, Icônio e Derbe, que você seja responsável em partilhar conosco, que vos instrui enquanto vocês são instruídos de todas as coisas boas e materiais da sua vida. Isso aqui é um estímulo à generosidade. Estímulo a uma igreja que tem liberalidade financeira. Repita comigo, irmão. Irmãos, o maior vítima, olha aqui para o pastor, look at me, please. A maior vítima de preconceito na igreja é o conhecimento. Ninguém ganha do conhecimento. O conhecimento é, estupidificadamente, a maior vítima de preconceito dentro de uma igreja. Eu leio desde 1000 e não sei quanto. Eu leio 1900 e não sei quanto. Deu século passado. Eu já estou ficando velho. E eu sempre escutei os líderes dizer para mim que a igreja não está interessada naquilo que eu estou dizendo. E é verdade. A maior vítima de preconceito na igreja é o conhecimento. Qualquer que seja uma palavra mais técnica, a pessoa torce o nariz, o bico e fala assim, não precisa. É um grande problema. Eu, por exemplo, trabalho com a distribuição de um ensinamento na internet por o preço de 2 almoços, para a pessoa ter acesso a mim perpétuo. É a maior dificuldade para as pessoas compreenderem a necessidade que têm de aprender. Sabe por quê? Porque nós trouxemos uma culturação para a igreja emocional. Ontem um ligou para mim, também da internet, me perguntando o que fazer quando a igreja desprioriza o conhecimento e enxerta louvor. Eu falei, essa proposta foi uma proposta que veio nos Estados Unidos da América. É fazer com que a igreja seja mais atrativa. É muito mais fácil você trazer excelência musical para a igreja e atrair o público por causa da atmosfera emocional. Atrair pelo que a pessoa sente é muito melhor e mais prático do que atrair pelo que a pessoa pensa. Segundo vítima de preconceito na igreja, pessoas bonitas. Irmão, vocês estão ouvindo o pastor direitinho? Diga amém. Irmão, eu dirijo a igreja tem 25 anos. Todas as vezes que entra uma moça, uma mulher que é bonita, aquelas que Deus pintou com o dedo, sabe? No Nordeste chama metralhadora de derrubar crente. Aí as irmãs... Eu já vi, irmão. Então, eu estou, olha, meu cabelo acabando aqui, né? Aqui não tem mais nem cabelo. Outro vítima de preconceito na igreja, rico.
Irmão, não pode entrar um rico na igreja, não. Não pode. Não pode. Se entrar um rico na igreja e o pastor citar o nome dele, ele tem que fazer o sinal da cruz, ele tem que se benzer. Olha, o pastor está citando o nome do fulano, porque o fulano tem dinheiro, por que ele não cita o nome do fulano? Uma besteira. Eu fiquei sabendo que um que passou aqui, já foi embora, era escandalizado, porque eu dirigi esse carro velho em 2014. Está lá um boleto também pagando, é um boleto que nunca vence. É um trem que você paga ele hoje, amanhã ele está vivo de novo, é um boleto de carro. Vocês estão ouvindo o pastor, irmão? Diga amém. Se vocês não mudarem a vossa mentalidade com relação ao dinheiro, vocês sempre serão miseráveis. O grande problema é que nós... deixa o pastor dizer para vocês uma coisa aqui. O dinheiro não pode ocupar o teu coração. O dinheiro tem que ficar onde, irmãos? No seu bolso. O problema do dinheiro nunca foi o dinheiro, é aonde ele está. No dia que o dinheiro subir para o teu coração, aí tu pode até não ter quase nada, mas tu estás perdido. Mas enquanto o dinheiro está no teu bolso, sabe qual é a melhor forma de você educar o dinheiro? Dentro da igreja? Sabe qual é a melhor maneira que você tem de colocar o dinheiro no seu devido lugar? Quando você tributa a Deus o que é de Deus. Ah, mas é porque o dízimo é da lei. Não, ele não é da lei, ele antecede a lei. O dízimo é uma manifestação voluntária de alguém que sem lei desejou servir a Deus com seus bens. Não é sobre lei. A lei, ela sacramenta. E outra, repita comigo, a lei. Não, repita, a lei sobre dízimos nunca funcionou. Nunca funcionou. Ah, é porque a lei, mas não funcionou na lei. Porque não é sobre lei. Está ali o pai do Odiel, não é o nome dele? O nome do pai do Odiel, está ali. Nunca foi sobre lei, nunca sobre a ordem. É sobre a pessoa. É sobre quem você é. Você acha que quem dizima ou quem oferta na igreja, oferta por causa de lei? Ou por causa de graça? Ou por causa de antigo? Não. A pessoa é solidária e voluntária com relação àquilo que ela recebe, partilhando com Deus, aquilo que ela tem, não é por causa da igreja. Irmãos, se a administração financeira de igreja fosse um motor para fazer com que a igreja dizimasse e ofertasse, eu não tinha aqui déficit de dízimos. Porque pouquíssimas igrejas em Uberlândia, rendendo pouco como rende a nossa, faz muito e faz tanto como nós fazemos, e melhor, de qualidade. Ah, eu preciso de um motivo. Então não devolva suas ofertas, não devolva seus dízimos, porque não existe motivo nenhum que pode substituir a solidária manifestação de um coração que faz porque é grato a Deus. É isso. E aí diz aqui, eu coloquei aqui 4 situações, antes de terminar a palavra, sobre isso. A igreja precisa ser espontânea, doadora e não mesquinha. Olha aqui, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Quem recebe bens espirituais deve compartilhar e repartir bens materiais. Esse princípio está meridianamente claro nas Escrituras. Segunda, a igreja precisa aprender a partilhar bens materiais. O apóstolo Paulo pergunta: se nós vos semeamos coisas espirituais, será muito recolhermos de vós coisas materiais? Foi o que Paulo disse na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 11, que era a igreja mais ingrata do Novo Testamento. A igreja de Corinto, ela vergonhosa e vexatoriamente, era uma igreja rica que precisou de outra pobre bancar o Paulo para trabalhar nela, porque eles eram mesquinhos. Daqui a pouco eu vou ler. Terceiro, a igreja precisa honrar financeira e materialmente os que exercem o ministério diante do Senhor. Está lá na carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 e 13. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e que vos presidem no Senhor e que vos admoestam e os tenhais em amor e máxima consideração por causa do trabalho que realizam.
A igreja fiel valoriza os obreiros fiéis. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Carta de Paulo a Timóteo, na sua primeira versão, capítulo 5, versículo 17. Repita comigo: afadigam. Repita: afadigam no ensino. Você sabe qual é esse lema? É o lema de Benedito de Nursi, no 4º século da era cristã, e que foi reincorporado na Reforma Protestante por Lutero e por Calvino. Vou falar em latim: orare et labutare. E despregação é oração e labor. Você tem que suar em cima da Bíblia, examinar o texto, tentar ter respostas. Entendeu, irmão Carlos? Para as aplicações complexas que tem na Bíblia. Como é que é esse negócio aí, hein? Eu tenho que carregar o meu fardo ou o fardo dos outros? Ou eu carrego o meu e deixo dos outros? Você tem que se esforçar. Um sermão, por exemplo, em Romanos, 5, 6, 7 horas de estudo. Um sermão em Gálatas, 2, 3, 4 horas de estudo. Uma pregação mais aplicativa, que é mais fácil de pregar, como eu preguei aqui domingo, 2 horas de estudo. Aí você quer, fala Senhor, fala, fala, e bota, não. O que a Bíblia manda? Que a igreja seja responsável com aqueles que ensinam, tal como aqueles que ensinam são responsáveis bíblica e historicamente diante daqueles que aprendem com eles. Como? Honrando estas pessoas. Agora, pior do que isso, para nós terminarmos aqui, vou terminar, não vou ficar disso aqui não precisa disso não. Uma igreja não voluntária e não doadora escalonar-se-á entre as menores. Aí Paulo, irmão, olha aqui para mim, ele ficou caladinho em Corinto, caladinho, o bichinho ficou pianinho, falou nada, mas quando ele virou as costas, ele lhe sentou a mão por carta. Tanto é que os irmãos de Corinto diziam: o senhor é muito pesado por carta. Não foi? Disseram, olha o que ele falou aqui, ó. Olha o que Paulo falou, ó. A igreja de Corinto era generosa com os falsos obreiros. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 20. Sonegou a Paulo o seu sustento. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 8 e 9. Neste quesito, a igreja de Corinto acabou se tornando inferior às demais. Quem disse isso foi Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. A igreja mais cheia, com evidência do Espírito Santo e de dons espirituais, foi a igreja, na percepção de Paulo, a pior de todas as igrejas. Por quê? Porque não era generosa. E aí a gente acha ruim quando a gente aborda esse assunto de dinheiro na igreja, se foi o assunto do dinheiro e generosidade que fez com que Paulo escalionasse a igreja de Corinto como a pior de todas as igrejas por ele fundadas e estabelecidas. Porque o fato de você doar, irmãos, de você ser generoso, de você ser um dizimista, ser um ofertante, fala muito mais de você do que propriamente do dinheiro que cai na salva da igreja. Fala muito mais, o tanto que é lindo, preste atenção aqui no pastor, o tanto que é lindo, uma pessoa que pega um ordenado, pega um salário, ou pega um recurso, e ela pensa assim: Senhor, eu não consigo pensar em nada que é meu, se primeiro eu não pensar naquilo que é teu. Eu não consigo pensar que eu possa administrar alguma coisa para mim, se primeiro eu não administrar com o Senhor. Isso é lindo. John Wesley tinha uma frase que era linda. Ele diz: sempre que o dinheiro cai no meu bolso, eu trato logo de gastá-lo antes que ele desça para o meu coração. A gente precisa aprender a falar dessas coisas na igreja, a vencer preconceitos na igreja. Eu quero uma igreja que tenha profissionais liberais, homens que são exemplos dentro da empresa, homens que são exemplos lá fora, pessoas que prestam seus concursos e sejam luzes de Deus, luzeiros de Deus lá, homens e mulheres ricos, prósperos, abençoados, que tenham condições de fazer para Deus e com Deus o seu melhor, porque Deus tem poder de prosperar a igreja. Mas enquanto ela for mesquinha,
enquanto ela for miserável, enquanto nós não mudarmos a lente sobre como vamos agir diante das nossas finanças, a gente nunca vai ter a oportunidade de crescer financeira e profissionalmente. Vocês estão ouvindo o pastor, irmãos? Diga amém. Diga glória a Deus. Dá para dar um glória a Deus? Irmãos, eu vi tanta coisa na igreja. Eu morei com um pastor que tinha um irmão que tinha profunda deficiência. E ele ia orar na igreja todos os dias, 5 da manhã. Das 5 às 6, nós orávamos nesse lugar. Ele nunca faltou uma oração, andava 5 quilômetros de a pé. E ele disse: pastor, no dia que Deus me der um carro, vai ser tão bom para que ele nunca mais colocou os seus pés para orar na igreja. Lembra que eu falei para vocês que o dízimo nunca funcionou no Antigo Testamento? Vocês lembram de Ageu, de Zacarias? Foram os profetas levantados por Deus em 538 a.C. sobre a reforma de Zorobabel e de Josué para que o templo fosse retificado. O templo foi interrompido por 15 anos. Depois que Ageu e Zacarias incentivou o povo voltou a construir para que o templo do Senhor fosse mantido. Só que 90 anos depois que o templo estava estabelecido e que não havia mais necessidade, os sacerdotes e os levitas deixaram de trabalhar porque não tinham dinheiro para manter a sua família. Aí Deus levanta o último profeta do Antigo Testamento. Quem foi ele? Malaquias, no ano 440 a.C., para fazer o quê? Para fazer com que o povo volte à prática de ofertas e de dízimos, porque o sacerdócio estava sendo sacrificado, porque faltava recursos na igreja, que naquela ocasião era o templo de Zorobabel, o templo de Josué, que foi idealizado, construído e reformulado doutrinariamente por Esdras e por Neemias. Como deve ser a minha semeadura? Repita comigo: e não nos cansemos de fazer o bem. Repita: não nos cansemos. Semeadura contínua. Pronto, primeira característica: semeadura contínua. E não nos cansemos. Por quê? Por quê, irmão Júlio? Porque chega uma hora, irmão Júlio, que você ser solidário para com o abstrato, porque Deus é abstrato, não é verdade? Pesa por causa das contas físicas. Só que a oferta só é oferta se ela for um sacrifício. Eu vejo povo aí mandando o povo ir para o inferno com Malaquias 3,10. Não precisa de Malaquias 3,10 para me responsabilizar de fazer a igreja entender isso. A oferta que é oferta, ela precisa ser sacrificial. Se ela não for sacrificial, ela não é oferta. Ainda que ela seja, Júlio, peremptoriamente o reflexo do 10% do rendimento. Mas se aquele 10% não for um sacrifício, ele é uma doação, uma associação. A oferta que é oferta é sacrifício. Por isso que tem que ser contínuo, porque vai chegar um dia do mês, ou um mês do ano, que você será ameaçado na dificuldade existencial em dar ou não dar, por causa da dificuldade. Você nunca, tomara que você obtenha motivos e oportunidades para ser solidário com folga. Que Deus te abençoe e te prospere. Mas o vetor de qualquer oferta que venha à salva não é monetário, é existencial. A maior oferta que caiu, irmãos, Jesus foi 3 vezes para o templo. Quantas? Todas as 3 vezes registradas nos evangelhos, ele está lá no gasofilácio. Ou está sendo cobrado o imposto do templo para ele. Ele viu lá 2 moedinhas caindo. A palavra ali, em latim, é quadrante, que é 1 centavo dividido por 4. Que equivale a isso? No judaísmo, é shekel. No grego, didracma. É o menor valor dividido em 2. O quadrante, em quarto. Quando foi traduzido para o latim, colocou quadrante, palavra 4. É 1 dividido por 4. Didracma, 1 dividido por 2. Mas para Deus, aquela pequena moeda que monetariamente não tem valor, foi a maior oferta. Então qual é o valor da oferta? Existencial, não é financeira. Não adianta a pessoa ter R$1 milhão ganhando todo dia, vir cá entregar R$100 mil, e eu sair plantando bananeira, e ele sair porque ele não deu nada. A oferta de quem não tem R$1 e dá 50 centavos é maior do que ela. Porque a oferta nunca foi monetária, sempre foi existencial.
Gente, não é o dinheiro que vai cair, não é quanto aquele dinheiro vale, é quanto aquilo custou para sair do seu bolso. As pessoas não entendem isso. Eu não sei por que as pessoas não entendem. Está tudo tão claro na Bíblia e eu não sei por que não entendem. Repita comigo: semeadura contínua, semeadura em devido tempo. É porque a pessoa semeia semente pensando que está semeando uma árvore frutífera. Aí eu semeei, hein? Eu semeei. Não, olha aqui, ó. No devido tempo. Vamos repetir no 3, no devido tempo. 1, 2, 3. No tempo de Deus, irmão. Você vai colher no tempo de Deus. No devido tempo. E outra coisa, sempre que a sua colheita for muito grande, você substituir o provedor pela provisão, ele pode vir arrancar a provisão para que você volte provedor. Foi o que ele fez com Abraão. Ele pediu quem para Abraão? Isaac era o quê? A provisão. Deus não queria Isaac. Deus nunca quis Isaac. Deus quis saber se ainda tinha Abraão. Quando Deus pede para Abraão a provisão, era para saber se Abraão mantinha relação com o provedor. Porque todas as vezes que o indivíduo que prospera abandona o provedor por causa da provisão, Deus tira a provisão para ele voltar para o provedor. Mas nesta noite, Deus vai fazer uma obra de misericórdia na sua vida. Semeadura contínua, semeadura no devido tempo, semeadura sem desmaiar. Eu fico olhando essa palavra no grego, sem desmaiar. Por que desmaiar? Porque na palavra que foi traduzida para nós pelo Padim, século XVIII, né? 17, não sei. O irmãozinho João Ferreira, não, é século XVI, Eu já esqueci, a cabeça já não está funcionando mais não. É se não desfalecermos, porque o cidadão cansa de ofertar. É engraçado que a igreja cansa de fazer com que os recursos dela se mantenham ou aumentem, mas as contas e os desafios sempre são presentes. É um Golias todo dia. Hoje mesmo eu passei ali para pegar um fiozinho lá para casa, aí a irmã, pastor, tem uma notinha aqui. Eu digo, tem, é lá da igreja. Eu digo, da igreja? Aí lembrei que nós mexemos aqui em cima, e quanto que é? 600 e tantos reais. É assim. Toda hora é um Golias. É assim. Mas a igreja não, ela desanima. Olha aqui, Paulo fala assim, não desmaiemos. Aí ele foi traduzido o quê? Se não nos... Repita comigo. Eu só colho se eu não desmaiar. Isso é o grego. Mas aqui, eu só colho se eu não desfalecer. Sabe o que é essa palavra no grego? Eu não sou nada de grego. É ekakamoen. Significa, sabe o quê? Se eu não ficar relaxado. Eu só falar isso aqui na igreja, depois é capaz de me atirar um sapato e me derrubar daqui do púlpito. Você fala, irmão, larga de ser relaxado. Pensou isso? Mas Paulo falou. Ele falou lá para os irmãos, não estou falando nada aqui para ninguém. Foi ele que falou, fui para o grego para poder tentar entender. Então, não vamos sair do caminho do dever por causa do medo. Olha aqui, não desanimemos. Refere-se à vontade, desmaio, relaxamento do poder. Bengal é a palavra aqui. Dá para suportar isso aí, irmão? Diga amém. Aí, tá bom, né? Acaba o assunto, né? Vamos mudar de epístola. Eu já falei hoje quanto tempo, uns minutos aqui. Aí ele fala assim, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. É onde que eu falo para o Carlos, para o Éder, sempre priorizar os irmãos que são da família da fé. Porque se você for analisar esse texto aqui com uma Bíblia interlinear, que é aquelas que colocam dois textos em paralelo, você vai ver também que esse texto fala de diaconia, de serviço prestado. E aí, para encerrar esse assunto, ele fala aqui, eu vou falar a frase de John Wesley: faça todo o bem que puder, de todos os modos que puder, por todos os caminhos que puder, de todas as formas que puder, por todas as pessoas que você puder. Essa é uma frase de John Wesley para corroborar o versículo 10. Eu só vou ler. Vede com que letras grandes vos escrevi, do meu próprio punho. Irmão, tinha uma palavra grega aqui, palavra retou. Eu fiquei assim, sem entender, irmão Júlio, irmão Léo, olha. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Foi pesado, né? Vamos repetir no 3, de Deus não se zomba. 1, 2, 3. De Deus não se zomba. Aí ele fala, pois aquilo que o homem semear,
isso também. Aí ele fala, porque o que semeia para a sua própria carne. Aí eu fiquei assim, Senhor, mas esse texto está parecendo prolixo. Textos prolixos, eu sou prolixo. Quando eu saio de um assunto, sem concluir o assunto que ficou. Eu falei, será que Paulo ele se vale dessa característica prolixa? Aí eu fui para o grego para tentar entender. Mas não, quando ele fala assim, a palavra aqui, a palavra é sarca, que significa adolescente. É financeiro o texto. A palavra é sarca, significa adolescente. Quando que significa? Com os objetivos de cumprir os seus próprios desejos. É a semeia na carne. Não, eu não vou ser solidário com a igreja, não. Eu não quero ter compromisso com a igreja, não, porque eu tenho o objetivo de cumprir os meus próprios. Meu Deus. Um profundo, né? Eu fui atrás para saber. Porque eu achei que era uma digressão, que é um defeito que Paulo tem. Paulo tem digressão. Que também é sair. Prolixo é você colocar muitos assuntos. Eu errei na palavra. Digressão é quando você sai de um assunto sem terminar o outro. Mas não é digressão. É Paulo dizendo assim, o que semeia na carne, isso é aquele que tem uma administração adolescente. Repita comigo, todo adolescente faz o que gosta. Ele não faz o que precisa. Vocês não têm nada, coitado. Pai. Pai, me dá um dinheirinho aí, pai. O sorvete aí, pai. Não, pelo amor de Deus, irmão. Tem que começar a crescer. Então aí ele fala, vamos acabar o assunto, vamos sair de Gálatas. Vede com que grandes letras vos escrevi do meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem, e se vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo, pois nem mesmo aqueles que se deixavam circuncidar guardam a lei. Por que eles não guardam a lei? Porque não tem como guardar a lei, irmãos. Não dá para guardar a lei, ninguém consegue. Querem que vos circuncideis para se gloriar na vossa carne. É aquele povo que chega na igreja e fala assim, fulano está circuncidou por causa de mim. Eles querem obter a glória de ter feito uma igreja, abandonar a cruz de Cristo pela lei de Moisés, e ainda querem bater no peito, foi eu que fiz isso. Paulo está falando assim, é besteira. Para encerrar, eu vou terminar. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E todos quantos andarem de conformidade com estas regras, ou com esta regra, paz e misericórdia seja sobre eles e sobre Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém, repita comigo, ninguém me moleste. Irmão, coitado do apóstolo Paulo, meu Deus, quase o cabelo, quem arrancou o cabelo da cabeça dele foi a igreja de Corinto, mas aqui ele está quase ficando sem cabelo. A igreja de Corinto só completou a obra, mas quem começou foi essa situação. Ele falou assim, ninguém me moleste. Eu estava cansado. Repita comigo, irmãos, pastor também cansa. Ixi, irmãos, tem dia que eu chego lá em casa estrupiadinho, ninguém me moleste, porque trago no meu corpo as marcas de Cristo. Você pode dizer glória a Deus? A graça do nosso Senhor Jesus Cristo eu nem estou dando conta demais. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. E todos digam. Essa eu não vou mais entrar aqui em Gálatas. Essa terminologia, marcas de Cristo, transmite a ideia de um escravo comprado que carrega no corpo a marca do seu patrão. Então, se eu sou um patrão que compro no mercado uma encomenda e mando o escravo buscá-la, ele precisa de abrir o braço e mostrar a marca de a quem família ele pertence. Então, vim buscar a mercadoria do meu senhor. Eles mostram a sua marca. Está aqui, pode levar para a casa do fulano de tal, porque esse aqui é um escravo dele. Paulo está dizendo, eu sou escravo de Cristo e carrego no meu corpo as suas marcas, e ninguém pode me molestar. Você pode dizer graças a Deus?